Olá pessoal, tudo bem com vocês? Henrique Bove por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Descomplicando o Lar. É uma honra ter você aqui com a gente. E nós estamos aí falando sobre as maiores dificuldades no começo do casamento. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de entender os papéis bíblicos. Na nossa atual sociedade, nós temos vivido uma imensa troca de papéis. O homem, ele tem assumido o papel da mulher e a mulher tem assumido o papel do homem. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, a Bíblia diz assim que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então Deus criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. Qualquer coisa fora disso está fora do padrão bíblico. E como faltam homens e mulheres de verdade hoje, não é mesmo? Tempos atrás, um colega meu fez uma brincadeira, dizendo que no futuro, não tão longe, o pai ia levar o filho no museu, ia mostrar a imagem de um homem, e iria dizer assim para o filho: olha filho, esse aqui era um homem na minha época. Hoje em dia o Satanás, ele tem usado sua artimanha, suas estratégias para quebrar essa figura do homem, para destruir o homem, para envergonhar o homem. E isso nós temos sentido nas famílias. Davi, que foi um rei de Israel, um grande rei de Israel, aliás, ele não foi um bom exemplo na sua família, né? Não tem muitas coisas nas quais nós podemos apontar coisas boas que ele fez, mas eu gosto muito de um conselho que ele deixou para Salomão, antes dele morrer. Ele chegou para Salomão e falou assim: filho, seja homem, sê tu homem. O que Davi estava ali falando para Salomão? Estava dizendo assim: filho, você vai enfrentar problemas, você vai ter talvez inimigos que vão se levantar contra você, talvez pessoas de dentro de casa se levantem contra você, mas eu quero te dizer algo: diante de todos esses problemas, você vai ter que ser homem, ou seja, você vai ter que assumir a bronca, você vai ter que assumir a sua responsabilidade, você vai ter que encarar esses problemas e passar por eles. E não se mostrar frouxo, porque a Bíblia fala assim que se você se mostrar frouxo no dia da batalha, a sua força será pequena. E uma coisa que nós, como homens, precisamos entender é que nós temos um papel deixado por Deus. Um papel de cuidar, um papel de amar, um papel de proteger, de zelar pela nossa família. Nós temos um vídeo que nós falamos sobre os deveres dos homens, e se você ainda não conferiu, nós vamos deixar aí na descrição desse vídeo para você acompanhar depois. Nós falamos especificamente sobre cada dever do homem. Não deixe de acompanhar, tenho certeza que vai te abençoar. Então o homem, ele tem o dever de proteger a sua casa, ele tem o dever de prover, trazer a provisão para a sua casa, de zelar pela sua família. Muitos homens hoje, infelizmente, usam a sua força física, né, para espancar a mulher, para bater a mulher, mas isso não é ser homem, isso é ser covarde, porque o verdadeiro homem, o homem que Deus planejou para ser, é um homem que usa a sua força para proteger a sua casa, para servir a sua família, e não para exigir para que eles o sirvam. E o homem, ele precisa entender que ele precisa proteger a família fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Qualquer bronca que acontecer na sua casa, é você homem, você que vai ter que bater no peito e falar: eu sou o homem dessa casa. Qualquer problema que acontece aqui, eu vou assumir a bronca, eu vou bater de frente e eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou deixar com que nada destrua a minha casa. Você precisa assumir esse papel. Tempos atrás, nós tivemos algumas questões aqui que nós estávamos passando, e eu cheguei e fiquei bravo assim no meu espírito, eu esbravejei e disse: aqui na minha casa você não toca, diabo. E comecei a expulsar todo o mal, e aquela situação cessou. Então isso é você ser homem, é quando acontece algum problema, você vai estar aí para proteger a sua esposa, para proteger os seus filhos, para não deixar com que os problemas externos sufoquem e acabem com sua família. E como homem também é seu dever proteger a sua casa e também amar a sua mulher. Muitos homens, eles não entendem essas obrigações, esses deveres que Deus deixou, mas a Bíblia fala assim que o marido, ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso significa que se alguém der um tiro na sua esposa, você precisa pular na frente,
porque você tem que amar ela com a sua própria vida. Você tem que dar a vida pela sua esposa, amá-la com tudo que é em você e protegê-la. E o homem, ele precisa amar a esposa em todas as situações. Amar ela, seja no dia bom ou no dia ruim, quando ela estiver bem ou não. Você tem que tomar essa decisão de amar a sua esposa todos os dias e não tratá-la mal, porque a Bíblia fala assim que as suas orações podem ser impedidas se você tratar mal a filha de Deus. Imagina só você como homem, se a sua esposa é filha de Deus, Deus é o seu sogro. E aí? Olha essa responsabilidade. Então trate a sua esposa bem, trate ela como uma princesa, como uma rainha, como ela tem que ser tratada. E a mulher, por outro lado, o papel dela é ser uma auxiliadora, é ser aquela que vai ajudar o homem na sua missão. Muitos confundem a submissão, dizendo que a mulher é menos do que o homem, que a mulher está abaixo do homem. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que a mulher está debaixo da missão do homem. Claro que o homem ele exerce o papel de liderança, mas essa liderança dentro de casa precisa ser usada para servir a família, e não para ele bater no peito e falar que todos têm que obedecer ele. Não, o homem tem que ser o cabeça da casa para exercer a autoridade em favor da sua família, para proteger a sua família. É como um policial. O policial ele tem autoridade, mas ele não tem autoridade para ficar abusando dela. Ele usa da autoridade dele para servir a sociedade, para proteger a sociedade. E o homem tem que fazer isso. E a mulher, por sua vez, precisa ser essa pessoa que vai auxiliá-lo. Quando Deus criou Eva, ele falou, vamos fazer uma auxiliadora. E essa palavra auxiliadora significa ezer, ou seja, é a mesma palavra que se usa quando usa para o Espírito Santo ou para o socorro de Deus. Quando a Bíblia fala assim que Deus é um socorro bem presente na tribulação, vem dessa palavra ezer, ou seja, o mesmo socorro que Deus dá para o seu povo. A mulher pode socorrer o seu marido, pode ajudar o seu marido. O homem que tem uma esposa auxiliadora, uma esposa ajudadora, achou um grande tesouro, achou uma grande riqueza que foi dada por Deus. E existe um texto também de Provérbios, capítulo 31, que fala sobre as características de uma mulher virtuosa. Depois, se vocês puderem ler isso, a mulher virtuosa, ela sabe administrar, ela trabalha, ela sabe fazer os afazeres de casa, ela compra, ela sabe negociar. Então, a mulher virtuosa, quem achará, a Bíblia diz? Aquele que encontra o seu valor excede o valor dos rubis. Então, você que é homem, você que é mulher, saiba que primeiro Deus criou você para ser homem e você para ser mulher. E criou vocês com responsabilidades distintas. O homem para zelar, para cuidar, para proteger, para amar a esposa. E a esposa para auxiliar, para estar debaixo da missão do homem, para o ajudá-lo, para administrar a casa. Então esses são os papéis. Então quando nós não entendemos esses papéis, nós batemos muito de frente um com o outro. E isso gera discussões, isso gera divisões dentro de casa. E uma casa dividida ela não vai prosperar. Por isso, marido e mulher precisam entender que são um time, que juntos eles são mais fortes, porque dois é melhor do que um. Então, quando vocês estão juntos, entendendo cada um o seu papel, o marido ele pode sim ajudar a esposa nos afazeres de casa, ele deve ajudar a esposa, ele deve ajudar a cuidar dos filhos, ele não deve ser aquele pai omisso que só a esposa faz. Por outro lado, se a mulher não trabalha, se a mulher não tem atividades fora de casa, ela deve administrar a casa, ela deve cuidar dos filhos e o marido deve ficar ali para auxiliá-lo. Mas ele não deve assumir esse papel. Da mesma forma que a mulher não deve assumir o papel de proteger a casa, que ela não deve assumir o papel de prover as necessidades da casa, a não ser que isso seja por um curto período, por um estado ali de necessidade, de um desemprego do esposo, que ele não consegue arrumar um emprego. Aí tudo bem. Como, por exemplo, no começo do meu casamento. Eu e minha esposa nós trabalhávamos, mas eu tinha uma carga de trabalho menor do que minha esposa. Então eu ajudava ela nos afazeres de casa, eu lavava a louça, limpava a casa, ajudava ela muito. Hoje eu estou trabalhando e ela está em casa. Lógico que eu não deixei de ajudá-la, mas eu não estou mais ajudando ela da mesma forma que eu ajudava.
ela está aqui em casa, ela está muito mais presente, então ela que assume a maior responsabilidade aí dos afazeres de casa. Então, entenda o seu papel, entenda que vocês são um time, né? E assim como o atacante não assume o papel do zagueiro, mas se precisar de vez em quando ele vai assumir, mas ele não vai ficar fixo naquela posição. Entenda o seu papel, porque isso vai fazer muita diferença no seu casamento. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te abençoado. Eu peço para você deixar aí o seu like, para você curtir, comentar, compartilhar, para você se inscrever aí no nosso canal e ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos novos. Nós acreditamos na família, cremos que ela é a base da sociedade, cremos que nós podemos viver de forma descomplicada e feliz dentro do nosso lar. Nós acreditamos no casamento, acreditamos que ele é um plano de Deus. Eu espero que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.